Deus colocou no meu coração sobre esse tema, sobre vencermos desafios, para conquistarmos as promessas de Deus. E eu tenho percebido algo. Nunca na história a igreja do Senhor teve que estar tão preparada para vencer os desafios que ela está enfrentando. Queridos, acredite, nós somos um dos poucos países no mundo onde o evangelho está crescendo de forma expressiva. Nós somos um dos poucos países no mundo que temos ainda desfrutado de uma abundância da presença sobrenatural de Deus. Porém, este é um momento delicado da igreja, um momento delicado que a igreja está vivendo, porque é o momento que nós precisamos estar prontos para vencer os desafios que nós iremos passar. A igreja, ela está crescendo no Brasil, está crescendo na sua estrutura, mas nesse tempo de crescimento nós temos que tomar cuidado para que a igreja também não se perca. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de mim, de você. Eu estou falando que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo, para não acharmos que números estão mostrando que nós estamos no caminho certo daquilo que Deus tem para nós. Números não move apenas, não vai mover o coração de Deus. Não são apenas os números que vão mover o coração de Deus, e sim a forma em que a igreja está vivendo. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos ver que Deus, ele sempre trabalha com uma coisa chamada propósito. Deus trabalha com um propósito. E o propósito de Deus é sempre tirar o homem da escravidão do pecado, mas fazer com que ele entre em Canaã. E nós podemos, aqui no começo da Bíblia, ver isso através de Josué e também de Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão. A Bíblia diz que o clamor do povo de Deus fez com que Deus olhasse para o seu povo que estava preso lá no Egito. Deus se lembra das promessas que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. E a palavra do Senhor diz que Deus agora levanta um libertador, não um salvador. Moisés foi o libertador, porque salvador é só um, é Jesus Cristo. Ele vai lá e levanta um libertador com a intenção de tirar o homem da escravidão e colocar eles em Canaã. Isso aponta para nossas vidas, porque a escravidão, o Egito tipifica este mundo, e Canaã tipifica a nossa Jerusalém celestial, que é o lugar onde um dia todos nós vamos estar depois da nossa morte. Amém, queridos? Todos nós vamos estar lá um dia em Canaã, que é a nossa aqui, Canaã espiritual, que é lá no céu, junto à presença do Senhor. Só vai entrar no céu aqueles que são chamados de vencedores. Porém, se você olhar a história, Deus não tira o povo da escravidão e coloca eles diretamente em Canaã. A Bíblia diz que Deus, já usando Moisés, diz para Moisés: vá até Faraó e diga para Faraó: liberta o meu povo para que eles possam ir ao deserto a fim de me adorar. Ou seja, a intenção primária de Deus não era colocar o homem em Canaã, mas sim no deserto. E o deserto tipifica o mundo em que nós estamos agora, depois que saímos da escravidão. Agora, esse tempo que nós conhecemos o Senhor, nós estamos no deserto. Nós estamos num tempo de aprendizado. Nós estamos num tempo onde nós vamos conhecer as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, porque as maiores manifestações de Deus foram operadas não em Canaã, mas sim quando o povo estava lá no meio do deserto. É no deserto que nós aprendemos a nos tornarmos cristãos segundo a vontade de Deus. É no deserto que eles receberam a lei, ou seja, a plena vontade de Deus. A lei nunca foi a vontade soberana de Deus. A lei servia apenas para mostrar aquilo que Deus pensa, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom aos olhos de Deus.
Mas Deus nunca quis o homem na lei, até porque o homem nunca iria conseguir cumprir a lei. O desejo de Deus sempre foi que o homem experimentasse a graça de Deus. Só que nesse tempo de deserto, nós vamos ver que aconteceram muitas coisas. E nem todo mundo que saiu de uma escravidão e foi para o deserto, entrou em Canaã. E o que eu quero trazer nessa noite para essa igreja, para você que está aqui, é que você já saiu da escravidão. Posso ouvir um amém, queridos? Você já saiu do seu tempo de escravidão, mas você precisa entender que nós estamos agora passando pela escola do deserto, para ver se somos ou não aprovados para entrarmos em Canaã. Você não pode ter 100% de confiança, porque você hoje não é mais escravo, que você vai entrar na Canaã celestial. Porque este é o tempo que você vai ter que demonstrar a Deus que você está pronto para entrar em Canaã celestial. É no momento de deserto, é no momento das provações, é no momento de aflições, porque nós seres humanos, nós temos a dificuldade de estarmos no deserto. Sabe por que nós temos dificuldade de estar no deserto? Porque nós não fomos feitos para estarmos no deserto, nós nascemos num jardim. E porque nós nascemos num jardim, nós temos a dificuldade, querido, de olhar só sequidão, olharmos dificuldades. Quando Deus criou o homem, Deus colocou ele no jardim e o homem viu a glória e a manifestação da beleza de Deus. Só que o pecado e a desobediência fez com que o homem fosse expulso desse jardim. E porque ele foi expulso do jardim, ele teve que passar por momentos de deserto na sua vida. Queridos, você certamente e eu vivemos tempos de deserto na nossa vida, mas esses tempos de deserto é para nos treinar. Esse tempo de deserto é para Deus nos ensinar a vencer os desafios, a fim de colocar cada um de nós no lugar da promessa. Quem crê nisso, diga amém, queridos. É um tempo onde nós vamos aprender muito com Deus. E é no deserto que você vai viver desafios antes de entrar em Canaã, querido. Mas aqueles também que forem entrar em Canaã, pode ter uma certeza: Canaã será uma grande recompensa para todos nós. Porque a Bíblia diz que quando eles entraram em Canaã, as casas já estavam tudo prontas. Querido, você pode imaginar isso? O povo sai da escravidão, não tem casa, não tem nada. A Bíblia diz que eles saem da escravidão, vai para o deserto, também não tem casa, eles habitaram em tendas. Mas quando chega em Canaã, tinha casa pronta, porque a Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas. As casas já estão prontas, querido. Tem uma casa preparada no céu com o teu nome e com o meu nome. Você que não tem casa ainda, oh querido, você pode ter certeza que no céu tem uma preparada para você. Você vai ser proprietário de uma casa. E mais maravilhoso ainda, você não vai estar apegado àquela casa, porque a tua vontade principal é estar perto de Jesus. Agora, voltando aqui para o texto, a Bíblia diz o quê? Que Deus tem um propósito, Deus tem um plano a ser cumprido. Deus usa primeiramente Moisés para ser o libertador. Deus leva Moisés até Faraó, dizendo: Faraó, liberta o povo de Deus, porque o povo de Deus não foi feito para ser escravo. Amém, querido? Você não foi feito para ser escravo. Liberta o meu povo. E a Bíblia diz que Deus manifesta toda a sua glória, todo o seu poder através de Moisés, e faz com que Faraó liberta o povo. Você sabe, Deus destrói todos eles ali no Mar Vermelho. E agora Moisés está ensinando o povo a experimentar glória e manifestações poderosas de Deus. O povo no deserto, eles vê codornas caindo do céu para eles comerem carne. Todos os dias a Bíblia diz que tinha lá o maná para eles comerem. A Bíblia diz, querido, que eles bebem água da rocha. Eles veem muitos milagres de Deus acontecendo no deserto. Mas a Bíblia diz que Moisés é chamado para estar com Deus. Moisés agora é chamado, Deus diz para Moisés e fala para Moisés que vai recolher Moisés.
E antes de recolher Moisés, o Senhor diz: olha, vai lá e unja Josué, servo de Num. Coloque as suas mãos sobre ele, porque Josué é o homem aonde o meu espírito se manifesta. É um homem que tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ele consagra Josué como um grande líder de Israel. E a Bíblia começa falando da história de Josué no capítulo de número 1, quando nós vemos, dizendo o seguinte: Deus falando com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Queridos, isso nos ensina tanta coisa. Se nós ficássemos aqui somente nisso, meu servo Moisés é morto, nós poderíamos falar muitas coisas. Nós poderíamos falar que essa palavra está remetendo já a algo do passado. Acabou, morreu, tudo que morreu passou. Não adianta ficar chorando por aquilo que já passou. E este é um grande pecado que a igreja do Senhor comete, como o povo aqui cometeu. Muitas vezes o povo estava no deserto, já não era mais escravo, mas eles estavam olhando para o passado. Eles estavam olhando aquilo que acontecia quando eles eram escravos ainda. Eles falavam: ai, que saudade dos pepinos, ai, que vontade de comer aquela cebola saborada lá no Egito. O povo ficava olhando. Certa vez o povo, antes de ferir a rocha, eles estão murmurando, dizendo: Deus nos trouxe ao deserto para nos matar de sede. Deveríamos ter ficado lá no Egito, querido. E quantas vezes o diabo coloca conflito na sua mente, para que você comece a remeter a tua mente lá para o passado, e ter desejo daquilo que aconteceu lá no passado, quando Deus tem um futuro brilhante para você. A Bíblia diz: sou eu quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro que desejais. Deus sabe exatamente o que nós precisamos como homens e como mulheres de Deus. Agora, Moisés, meu servo, é morto. E o que isso significa, querido? Que Josué, agora, ele tem uma grande missão, ele tem um grande desafio. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite é que Deus é um Deus de gerações. Deus não vai fazer toda a sua obra através de um só homem. Deus quer usar novos homens, e é por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, porque está chegando o tempo de Deus usar a sua vida. Está chegando o tempo de você ser um grande libertador. Está chegando o tempo onde Deus vai investir na sua vida e vai usar você de uma forma sobrenatural. Agora Deus olha e fala assim: olha, ô Josué, o meu servo Moisés é morto, levanta-te agora, passa tu e este povo o Jordão. Acabou. Aqui fala dos 3 tempos. Meu servo Moisés é morto, passado. Levanta-te agora, está falando do presente. Passa tu e este povo, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Está falando do que? Do futuro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que controla o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É um Deus que sabe tudo o que vai acontecer, meu irmão, porque a Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade. Agora Ele está olhando para Josué, dizendo: olha Josué, eu preciso que agora você assuma a sua posição. E o que Deus quer nos ensinar aqui, querido, Deus tem promessas para a sua vida, mas antes que essas promessas se cumpram, você e eu precisamos assumirmos as nossas posições em Cristo Jesus. Se nós não assumirmos as nossas posições, nós não vamos entrar na promessa que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós só ficamos chorando, muitas vezes nós só ficamos murmurando, muitas vezes nós só ficamos questionando, mas precisamos tomar atitude. Precisamos nos levantar, precisamos aceitar os desafios que Deus está propondo a cada um de nós. E qual é o desafio? O desafio é levantarmos e agirmos. A Bíblia diz que Ele diz: olha, o meu servo Moisés é morto, levanta-te agora. Queridos, algumas coisas aconteceram para que Josué pudesse vencer desafios. Deus fez coisas e Deus levou ele para uma escola para aprender a se tornar um vencedor. Você só vai entrar na terra prometida se você
aprender a vencer desafios na sua vida. Desafios espirituais. Portanto, saiba, eu não sei o problema que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas seja o que for, passe de forma legítima por isso, para que Deus coloque você na promessa. Porque enquanto nós não aprendemos, nós ficamos repetindo, Deus vai continuar com alguns problemas, permitindo alguns problemas na nossa vida, até que nós possamos aprender e passarmos como vencedores. Eu já disse aqui, que eu já repeti uma série na minha vida, a 7ª série. Porque na minha época a 7ª série era a pior de todas as séries. Porque entrava química e física. E era muito difícil. Eu já não gostava de estudar muito. Ainda mais química e física. Ô querido, bombei. Hoje não repete mais, amém querido? Então não adianta você tirar sarro de mim aí, né? Porque hoje não dá para comparar, hoje não repete, né? Mas eu repeti a 7ª série, porque naquela época eu repetia de ano. E porque eu repeti, todo um ano foi jogado na lata do lixo. Um ano inteiro foi jogado na lata do lixo. Eu perdi muito tempo indo para a escola. E aquele tempo que eu fiquei durante 4 horas dentro de uma sala de aula, durante um ano inteiro, foi jogado na lata do lixo. E por que foi jogado na lata do lixo? Porque eu não fui aprovado. E isso é algo espiritual, porque isso acontece conosco. Muitas vezes existem situações na nossa vida que nós já estamos há um certo tempo. E aí nós falamos, isso aqui é tempo perdido. E sabe por que é tempo perdido? Porque nós não somos aprovados nessas lutas que nós passamos. E aí depois nós temos que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Você já viu aquelas pessoas que têm problema na sua vida sentimental? Essa é uma área delicada que às vezes a pessoa não sabe lidar. E aí o que acontece? Ela já está um tempo sem namorar, ela já está um tempo sem aparecer a pessoa. Deus fez uma promessa para ela. Deus disse assim, olha, eu vou trazer aquele varão de Deus para você. Eu vou trazer aquela varoa abençoada para a sua vida. Mas aí aparece alguém que enche os olhos da pessoa. E a pessoa nem espera, não pergunta para Deus. Sabe o que ela faz? Ela já sai namorando. Só que aquilo às vezes não era de Deus. Sabe o que acontece? Namora 1, 2, 3 anos, não dá certo. O que vai acontecer? Vai voltar tudo para trás. Porque foi reprovado. Não esperou em Deus. Quantas pessoas hoje sofrem nos seus casamentos porque não esperaram em Deus, não buscaram a palavra de Deus. E a primeira coisa agora que Josué vai fazer, para que ele possa se tornar um vencedor de desafios na vida dele, para que ele possa entrar na terra prometida, é que ele escuta a voz de Deus. Deus precisa, o homem precisa ouvir a voz de Deus. Josué agora, ele vai ouvir. O que Deus faz? Deus se apresenta para ele, e ele ouve o que Deus está falando. Ele ouve o que Deus está falando. Sabe por quê, meu irmão? Porque se nós não tivermos uma palavra de Deus, o medo vai nos atingir. Se tem uma coisa que Satanás trabalha, é através do medo. Você concorda que tinha um desafio gigante aqui para Josué? Porque o seu líder agora estava morto. Josué era servo de Moisés, era discípulo de Moisés. E discípulo, ele está numa situação mais confortável, porque nas decisões mais difíceis, quem é que vai ter que tomar as decisões é o líder. Então Josué está ali, nas situações difíceis, quando o povo fala em apedrejar alguém, eles não falam assim, vão apedrejar Josué, eles falam, vão apedrejar o líder, vão apedrejar Moisés. Só que agora, Moisés morreu, e agora Deus vai ter que levantar um outro homem. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você está enfrentando situações de morte na sua vida, mas Deus quer ensinar você muitas coisas através disso. Que é tempo de você se levantar. É tempo de você olhar para o futuro. É tempo de você projetar o que Deus tem para a sua vida. Eu estou impressionado porque nós já estamos chegando na metade do 2º mês do ano. Está passando muito rápido. Está passando muito rápido. E Deus quer usar a mim e a você
Deus quer revelar coisas maravilhosas a mim e a você. E se nós não tomarmos cuidado, o tempo vai passar, nós vamos morrer no deserto sem entrar em Canaã, sem entrar na terra da promessa, sem conquistar aquilo que Deus tem para nós. Seja no teu casamento, nas suas finanças, no teu ministério, seja qual for a área, na tua vida profissional, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a ouvir o que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas não sabem o que Deus tem para elas? Não sabe. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã. E porque não sabe o que vai ser do amanhã, da resposta que vem da boca de Deus, ela não sabe. Aí ela mesma faz os seus planos, a pessoa mesmo faz os seus projetos, a pessoa mesmo faz a sua programação. E deixa eu falar uma coisa para você, querido: quando nós mesmos projetamos a nossa vida, nós temos uma grande possibilidade de errarmos. A primeira coisa que Josué está querendo nos ensinar nessa noite é que Josué agora, ele ouviu o Senhor, porque Josué não tinha a chance de fracassar. Ele tinha um povo rebelde junto dele. Josué tinha um povo, querido, que era murmurador. Ele conhecia o povo. Ele sabia que ele precisava ser igual ou maior do que Moisés. Quando Deus olha para Josué, Josué está com medo, Josué está desanimado. Seu líder morreu. Ele sabe que ele foi ungido para ser o próximo líder. O que ele vai fazer agora? Agora ele vai ter que ouvir uma palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está aí com uma situação, querido, uma batata quente para resolver na sua mão. O que eu aconselho para você é: vá para o teu quarto de guerra, entre na presença de Deus e vê o que Ele tem para a sua vida. O grande problema da igreja hoje é que a igreja parou de ouvir Deus, e ela tem agido com a força do seu próprio braço. Você sabe, nós caminhamos numa visão maravilhosa que é o MDA. Mas quando Deus nos direcionou para entrar no MDA, e eu conheci o MDA, eu não engessei a igreja conforme o modelo 100% do MDA. Porque Deus não me fez uma cópia, Deus fez essa igreja uma igreja original. Amém, queridos? Original. O que eu quero para esse ministério é o que Deus quer. Eu não quero copiar de outra igreja. Eu não quero ser o que outra igreja é. Eu quero ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que ouvir a voz de Deus. Nós podemos pegar o que está funcionando em alguns lugares, podemos ver e buscar em Deus se aquilo se encaixa naquilo que nós queremos, naquilo que nós buscamos, mas eu não posso ser uma cópia daquilo que os outros estão fazendo. Eu preciso ser alguém original diante de Deus. Eu preciso buscar o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Não adianta você olhar o que Deus fez na vida de outras pessoas. Você tem que buscar o que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um particular com cada um que aqui está nessa noite. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que veio sobre aquele lugar línguas como repartidas de fogo. E a Bíblia diz que pousou sobre cada um deles uma língua de fogo para cada uma das pessoas que lá estavam. Não era uma chama para todo mundo, era uma chama individual para cada pessoa que estava ali. Por isso que cada um falava numa língua diferente, queridos, porque Deus tinha um mistério com cada um. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus tem para a minha vida, pode ser que Deus não tenha para a sua vida, e o que Deus tem para a sua vida, pode ser que Deus não tenha para a minha vida, mas o propósito de Deus vai se cumprir e nós vamos chegar no mesmo lugar. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Porque Deus trabalha de multiformas. Agora Deus vai usar Josué, e Josué talvez esteja pensando: eu preciso ser igualzinho a Moisés, porque Moisés foi um homem que tinha muita paciência. Talvez eu não tenha tanta paciência assim. Queridos, talvez você não tenha tanta paciência com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Por isso você precisa ouvir uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus, pode se levantar o que for contra a sua vida, você sabe aonde você vai chegar. Quando você tem uma palavra de Deus, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas você precisa ter uma palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quando você tem uma palavra de Deus, mudanças acontecem na sua vida. E o homem não gosta de mudanças. O homem não gosta de mudanças. Toda mudança gera uma reação. Acredite nisso.
Toda mudança gera uma reação. Mas quando você tiver uma palavra de Deus e você tiver que mudar algo, e alguém se levantar e falar assim, ó, você está errada, você funcionava assim, por que você vai mudar? Se você tem uma palavra de Deus, você não vai ouvir ninguém, você vai ouvir Ele. Se alguém chegar para você, você tem uma palavra de Deus, como agir no teu casamento, e alguém chegar para você e falar assim, ó, mas você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer desse jeito. Queridos, se você tem uma palavra de Deus, você tem que agir segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que as pessoas estão falando. Porque se você agir segundo a palavra de Deus, pode se levantar qualquer pessoa, pode falar que você está errando, pode te criticar, pode falar um monte de coisa, você vai continuar fazendo aquilo que Deus tem, e você vai ter êxito, e você vai prosperar, e você vai alcançar as promessas de Deus na sua vida. Agora Josué, então, o que ele faz? Ele vai ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Repita comigo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Queridos, quanto tempo faz que você não entra naquele quartinho teu, se tranca para ficar sós ouvindo o Senhor? Deixa eu falar uma outra coisa, sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Que muitas vezes nós queremos falar, mas nós não queremos ouvir. E sabe o que eu estou querendo ilustrar? Tem pessoas que é ótimas para falar, mas tem pessoas que têm uma dificuldade para ouvir impressionante. Você conhece alguém assim? Amém? Você conhece? Muitas pessoas, elas querem falar, mas elas não querem ouvir. E às vezes nós levamos isso até para o nosso relacionamento com Deus. Nós chegamos e somos bons às vezes para falarmos com Deus. Nós falamos bastante com Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, opera isso. Senhor, olha aquela pessoa que está fazendo isso. Aquela pessoa que está fazendo aquilo. Senhor, olha o meu marido. Senhor, olha, Pai, qualquer hora eu vou descer da cruz, vou pegar a cruz e vou dar na cabeça dele. Senhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas aí sabe como acaba tudo, essa história? Tudo isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. E Deus ia falar com você, e você virou as costas e foi embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que você aprenda a falar com Ele e ouvir dEle. Falar e ouvir. Falar e ouvir. Pratique isso todos os dias. Fale, e tem aquele tempo que você vai estar em silêncio, assim, ó. Até o Senhor falar. Até Ele falar. Pode ser que você demore a ouvir a voz dEle, mas fique na presença até Ele falar, porque Ele vai falar. Quando Deus chama Moisés para subir o Sinai, para Deus dar as tábuas da aliança para ele, a Bíblia diz que ele ficou lá 6 dias. 6 dias e não ouve uma só voz. Qualquer um de nós tínhamos descido de volta. Deus falou para eu subir, cadê a voz de Deus? Cadê a resposta de Deus? E quantas vezes nós ficamos assim, ó, ô Senhor, deixa eu mesmo resolver os meus problemas, porque eu não estou ouvindo a sua voz. Senhor, tem muitos desafios aqui, eu não estou com paciência, Senhor, para aguardar de que forma vai resolver. Deixa eu começar a resolver esses problemas aqui, Senhor. Querido, Josué tinha tantos problemas para resolver. Ele tinha um povo murmurador, ele tinha uma missão de colocar esse povo na terra da promessa. Querido, não era fácil não. Ele tinha que ter uma voz de Deus, mas Josué se prontificou a ouvir a voz de Deus. E quando alguém se prontifica a ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com ele. Seja qual for o seu problema, espere por uma voz de Deus. Espere. Segunda coisa, Deus olha para Josué e fala assim, ó Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora. Levanta-te agora. Sabe uma outra coisa que nós temos que aprender aqui, queridos? Nós não podemos ficar olhando para aquilo que já aconteceu. Já aconteceu, passou. Ah, eu errei no passado, eu estou colhendo, querido. Se errou, Deus te perdoou, olha daqui para frente. Ah, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo. Querido, passou. Quer viver algo novo de Deus na sua vida? Põe uma pedra, vivo daqui para frente. Ah,
era assim, eu era assado, querido. Não era assim, assado. Pare de olhar para o passado. Uma vez eu perdi uma ovelha. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou nem um pouco mal educado. Graças a Deus, Deus me ensinou a ter respeito com todo mundo. Mas tinha uma ovelha, há muitos anos na nossa igreja, não está mais aqui. Tudo que eu ia fazer, ele chegava para mim e falava assim: pastor, não concordo. Eu não concordo. A igreja que eu era fazia assim, 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 assado, dava certo. Eu falava, velho, que bom, tal, né? Outra vez, nós vamos fazer isso. Deus falou assim comigo: pastor, eu não concordo. O que foi? Por quê? Não funciona assim não, olha, tem que ser assim, porque na igreja que eu era assim. Ele falou isso umas 5 vezes, na 6ª vez eu falei, ele falou assim: olha, pastor, não vai dar certo isso, porque na igreja que eu era, foi, querido, se era tão certo o lugar de onde você era, por que você não ficou lá? Se funcionava tão bem, por que você veio para cá? Funcionava lá, porque Deus tinha uma palavra daquela forma para aquele ministério, mas aqui, Deus me deu uma outra palavra. E não importa, eles não estão errados e eu estou certo, e nem eu estou errado e eles estão certos. Nós vamos chegar no mesmo lugar, porque Deus conhece o rebanho. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Eu não posso ficar olhando para o passado. Mas antigamente era assim. Antigamente era assado. Antigamente eu gostava disso. Antigamente fazia assim. Querido, para de olhar isso. Olhe para o teu futuro. Pare de ficar olhando para as coisas do passado. Josué tinha 1 milhão de motivos agora para olhar e fazer: meu Deus, olha, agora eu imagino o que esse povo fez com Moisés, agora eles vão fazer comigo. E agora eu estou perdido. Olha, eu vou ter que ser igual Moisés foi lá até. Não, levanta-te agora. Igual eu fui com Moisés, eu vou ser com você, mas o meu negócio é com você daqui para frente. Para de ficar olhando para o passado, meu irmão. Pare de ficar olhando para aquilo que já aconteceu na sua vida. Viva o presente e fique de olho no futuro. Passado, nós podemos lembrar dele, mas nós não podemos viver nele. Nós podemos lembrar do passado e tirar aprendizados do passado. Podemos lembrar de coisas boas que aconteceram no passado para usarmos, para prosseguirmos para o futuro. Mas nós não podemos ficar presos no passado, querido. As coisas estão mudando de forma muito rápida. Muito rápida. Nós precisamos estar no mover de Deus. A nuvem está se movendo e a gente está falando assim: não, mas agora que eu acabei de levantar minha tenda, não, olha, deu muito trabalho, olha, eu gastei tanto para construir essa tenda aqui, agora a nuvem está se movendo. Querido, para tudo e se mova junto. Entre no mover de Deus. Saiba o que Deus tem para a sua vida, senão você acaba ficando para trás. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: olha, não fique preso ao passado. Pastor, meu marido foi uma benção no passado, ele me enganou. Querido, procure ser um marido melhor no futuro, no presente. Procure ser uma esposa melhor no presente, que Deus vai garantir o seu futuro, um futuro abençoado. No passado eu fui bem financeiramente, querido, plante agora. Sabe por quê? Porque quando você começa a plantar agora, você vai colher no futuro. Sabe qual é o grande problema? Nós, muitas vezes, passamos por situações porque deixamos de plantar um certo tempo na nossa vida. Nós precisamos plantar, se nós queremos colher promessas, se nós queremos um futuro brilhante na nossa vida. Josué agora, ele ouve o Senhor. Josué agora, ele não vai ficar preso ao passado. Josué olha para frente, porque Deus fala assim: levanta-te agora. Levanta-te agora. Olha, a mesma coisa como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Querido, quando eu li isso aqui hoje, assim como fui com Moisés, eu serei com você. Porque no versículo de número 5 a Bíblia diz assim: ninguém te poderá resistir durante a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Eu lembrei de Mateus capítulo 28, versículo 20, que o Senhor diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Sabe o que ele está querendo dizer? Ele vai estar comigo todos os dias e com você todos os dias, até a consumação do século. Ele está falando até o teu futuro acabar. Aqui pelo menos. Eu estarei com você, querido. Se agarre nas promessas de Deus. Se agarre no futuro, porque tem as promessas geralmente não estão no presente, as promessas geralmente estão no futuro. Por isso eu não posso ficar olhando para o passado. As promessas estão lá na frente. Então eu preciso olhar para frente. Terceira coisa que Josué fez para se tornar um grande conquistador, Josué estabeleceu alvos muito claros na sua vida. Josué, ele agora sabia aonde teria que chegar, porque o Senhor deu a direção para ele. O Senhor olha para Josué e diz assim para Josué: olha, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste, até lá ninguém poderá te resistir. Deus foi dando a estratégia, Deus foi estabelecendo para ele os limites da terra que deveria ser conquistada. E o que eu quero dizer para você é: nós estamos num ano onde Deus falou que esse ano seria um ano extraordinário das coisas de Deus na nossa vida. Só que desde o primeiro dia do ano, Deus disse assim para a igreja: estabeleça metas. Estabeleça metas que Deus vai honrar, que Deus vai prosperar, Deus não vai deixar faltar. Estabeleça metas na sua vida, meu irmão. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo. Se você quer se tornar um vencedor, se você quer alcançar a promessa de Deus na sua vida, não dá para fazer isso sem estabelecer metas. E isso serve para qualquer área. Para qualquer área. Seja na tua vida familiar, seja na tua vida ministerial, na tua vida profissional, seja qual for a área, estabeleça metas, e que essas metas sejam claras. Deus olhou para Josué e disse assim: ó Josué, é daqui até aqui que você vai ser abençoado, é de lá até cá, você vai ser abençoado. Eu vou estar com você, querido. Deus está com você. Deus te tirou já da escravidão. Você agora está num deserto e você precisa aprender a viver esses desafios e passar por essas provas, para que você possa conquistar as promessas que Deus tem na sua vida. Não fique repetindo, não fique olhando somente para os problemas. Se Josué fosse ficar olhando só para os problemas, querido, e eu nem digo que ele não foi tentado a isso, eu até creio que ele foi tentado a isso, porque quando Deus chega nele, ele está um pouco desanimado. Você vê isso pela repetição que Deus traz na vida dele, dizendo assim: olha, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, esforço e ânimo, esforço e ânimo, esforço e ânimo, era a palavra de Deus para aquele homem, e esta é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, querido. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque você vai entrar na Canaã que Deus tem para a sua vida. Vai entrar na Canaã. Estabeleça aonde você quer chegar. Querido, você sabe aonde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Ou você vive sem propósito? Você vive sem objetivos? Estabeleça para o teu ministério: olha, Senhor, esse ano eu quero ganhar vidas para o Senhor, esse ano eu quero trabalhar na obra de Deus. Olha, Senhor, este ano aqui eu quero ser uma esposa melhor. Senhor, eu vou mudar nisso, nisso e nisso. Senhor, eu quero ser um esposo melhor esse ano. Eu vou fazer isso, isso, isso para minha esposa, dentro da minha casa. Senhor, na minha vida profissional, Senhor, eu quero melhorar nisso, quero melhorar naquilo. Queridos, trace metas e comece a cumprir as metas de Deus, que você vai ver se Deus não vai colocar você na promessa dele. Deus vai colocar, mas é tempo de nós nos esforçarmos para que isso aconteça. Quarta coisa que eu quero compartilhar aqui: Josué, ele entende, ele vai entender o valor agora desse esforço e do ânimo. Ele vai entender. Queridos, de repente você está desanimado, nenhum projeto tem se realizado aí na sua vida, você está sem forças.
Mas Deus nessa noite diz para você que o Espírito Santo se move em você para você ter um novo ânimo e poder saber que se você se animar, se levantar e enfrentar esse problema, Deus será contigo. Sabe qual é a tendência de quando nós estamos com problemas? Deixar o desânimo nos pegar, e depois do desânimo vem a depressão. Acredite nisso. Estava falando esses dias com uma pessoa, nós fomos visitar. O diabo, até ele tem metas. Primeiro ele oprime a pessoa, depois sabe o que ele faz? Ele primeiro oprime, depois ele deprime, ele leva a depressão. Depois da depressão, possessão. É uma sequência. Primeiro ele desanima a pessoa, depois ele vai oprimir, depois ele vai deprimir e depois ele vai possuir. Mas nós que temos o Espírito Santo, o diabo não tem poder para fazer isso sobre nós. Mas nós precisamos entender o valor desse ânimo na nossa vida. Semana passada eu disse aqui sobre o poder de ver e não somente ouvir. Eu disse aqui que Jonas ouviu claramente o que Deus tinha para ele, só que ele não executou. Ele deixou aquele desânimo entrar no coração dele. Queridos, nós temos que buscar uma palavra de Deus, mas nós não podemos deixar com que o desânimo continue. Quando nós temos uma palavra de Deus, é tempo de nós nos levantarmos e enfrentarmos os nossos problemas. Seja qual for o problema que você está vivendo, se levante e comece a enfrentar eles. Talvez você fale assim: não, eu estou sem força. Querido, é que muitas vezes nós colocamos todos os problemas num só pacote, queremos resolver tudo de uma vez e não dá. Busque orientação de Deus e estabeleça essas metas e diga assim: amanhã eu vou resolver esse problema. Aí você resolveu um, aquilo já vai tirar o seu peso. Semana que vem, que eu já vou ter resolvido esse problema que eu estou vivendo hoje, eu vou resolver o outro problema ali. E na outra semana eu vou resolver o outro problema lá. E aí quando você for ver, meu irmão, você está debaixo da bênção, só desfrutando do que Deus tem. Mas precisa se animar, precisa se esforçar. A Bíblia diz: Deus cobra de mim, de você, esforço e ânimo. Querido, esforço e ânimo é algo que tem que sair de dentro de nós. Esforço e ânimo, Deus não foi lá e injetou nele um esforço e ânimo. Deus deu uma palavra e disse para ele: levanta, levanta. Sabe por quê, querido? Porque Deus não quer filhos mimadinhos. Deus quer filhos ousados que se levantam para enfrentar, seja qual for o problema da sua vida. Eu vou me levantar, eu vou enfrentar o problema, porque eu quero conquistar as promessas de Deus na minha vida. Por último, Josué entendeu que precisava se dedicar à palavra de Deus. Lembra que eu disse aqui no começo da ministração? Que nós estamos num tempo de transição da igreja. E nesse tempo, sabe qual o maior risco que a igreja do Senhor está correndo? De se afastar da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você e abrir o meu coração para você. Nós decidimos projetar os versículos da Bíblia aqui. Eu entrei num conflito quando eu pensei em mudar. Eu e minha esposa. Falei: Senhor, eu tenho medo de colocar desta forma e as pessoas pararem de ler a Bíblia. Se eu projetar, as pessoas daqui a pouco não vão mais trazer Bíblia. Esse era o meu medo. Mas sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Quem tem relacionamento com Deus através da palavra, não é isso que vai mudar, porque ela vive isso diariamente na vida dela. E ela vai continuar lendo a Bíblia. Ela é tão livre, ela é livre para poder ler ou aí na Bíblia ou quando tiver projetado, porque na verdade nós estamos pensando em pessoas que não conhecem Jesus ainda, não tem Bíblia, e aí ela não vai deixar de ser abençoada. Mas isso foi um dos conflitos. Por quê? Porque hoje nós temos visto uma geração
que não conhece nada da Bíblia, não conhece exatamente nada da Bíblia. E o que eu quero falar para você, meu irmão, é que Josué, ele se atentou para isso. Josué entendeu que precisava se dedicar à palavra de Deus se ele quisesse se tornar um grande conquistador e entrar nas promessas de Deus. No ano passado, um pastor estava ministrando uma palavra, não lembro qual que era o tema da palavra, porque Deus falou tão forte comigo. Quando ele leu esse texto de Josué, e ele leu o versículo 8, querido, ali para mim foi uma pregação particular de Deus para a minha vida. Eu fiquei preso, e eu falei, aqui está o segredo dos segredos, aqui está o segredo de uma pessoa. Versículo 8 diz, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. Agora olha que coisa maravilhosa, deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas, e alcançarás bom êxito. Digam amém, digam glória a Deus. Medita na palavra de noite, esse é o segredo do sucesso na vida de um homem, esse é o segredo do sucesso na vida de uma mulher. Se você quer conquistar promessas de Deus na sua vida, meu irmão, medite, porque Josué agora estava entendendo o poder de estudar. Quando a palavra do Senhor diz assim, ó, medite nela de noite, está falando, estude essa palavra, come essa palavra. E a Bíblia diz assim, olha, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. O que ele está falando? Declare a palavra. Meu irmão, você já aprendeu na escola de ministério o que é orar a palavra? Se você ainda não sabe o que é orar a palavra, já domingo que vem agora você tem que estar na escola de ministérios. Eu uso demais essa ferramenta, demais. Quando eu estou passando por lutas, problemas, sabe o que eu faço? Vou fazer o que Jesus fez quando estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele usou a palavra, e é a palavra. Quando o diabo está querendo me atacar, eu pego a minha palavra e começo a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, isso que está acontecendo na minha vida, Senhor, ó Deus amado, não vai me abalar, porque Tu és o meu pastor, e a Tua palavra diz, a Tua palavra diz, querido, quando você diz isso, o diabo já se treme todo. A Tua palavra diz, a Tua palavra diz, aplique, ore a palavra, querido. E para finalizar, o que a Bíblia diz aqui? Tenhas o cuidado de praticar tudo o que nela está escrito. Você quer ter bênção de Deus na sua vida? Quantos aqui quer ter bênção de Deus na sua vida, querido? Então medite na palavra, proclame a palavra e pratique a palavra. Você encontrará êxito na sua vida. A Bíblia diz que você vai encontrar sucesso em tudo aquilo que você fizer, se você estiver preso a esta palavra.